Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para darmos continuidade à nossa matéria de juizados especiais criminais. Bom, nós estamos agora no núcleo do GCRIM, ou seja, nós estamos na fase processual, no procedimento sumaríssimo. O que isso quer dizer? Bom, antes de mais nada, isso quer dizer que a fase preliminar fracassou. O objetivo de evitar o litígio, de evitar o conflito, não deu certo. Seja por impossibilidade das medidas despenalizadoras, seja por não ser possível a aplicação das medidas despenalizadoras. Um exemplo, o autor do fato já aceitou uma transação penal num espaço de 5 anos. Enfim, não foi possível. Não foi possível, a gente entra nessa fase processual. O procedimento, ele é um procedimento rápido. Por isso que ele é chamado de procedimento sumaríssimo, com 2 i's, assim mesmo. É só vocês conferirem na lei que vocês vão ver que ele é chamado de procedimento sumaríssimo, ok? Bom, é um procedimento rápido e ele começa exatamente com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Denúncia quando se tratar de crimes de ação penal pública, seja ação penal pública incondicionada, seja ação penal pública condicionada à representação. Queixa quando se tratar de ação penal privada. A denúncia e a queixa, em nome da oralidade, elas são realizadas oralmente em audiência. Como são atos essenciais, precisam necessariamente serem reduzidas a termo. Eu liguei a bateria, a pilha, só um minutinho. Não, tudo ok, tudo perfeito. Tudo perfeito. Eu sempre me preocupo com isso, mas está tudo sob controle. Tudo sob controle. Então, meus amigos, começa por aqui. Certo? O oferecimento da denúncia oral, da queixa oral, quando possível, quando as negativas, as não tratativas de acordo ocorrerem na audiência preliminar, já se representa ali, já se oferece queixa ali, já se denuncia ali. Depois nós vamos ter a citação do acusado. E é importante lembrar que a citação do acusado, nos termos do artigo 66 da Lei 9.099 de 95, é pessoal, ou seja, não se admite citação com hora certa no GCRIM. Se porventura o réu não for encontrado, os autos precisam ser remetidos à justiça comum para que a justiça comum possa desenvolver o procedimento correto. Então, sempre no GCRIM a citação é pessoal. O réu pode ser citado em audiência, se nós estamos naquela audiência que fracassou, da audiência preliminar, mas ele também pode ser citado através de mandado do oficial de justiça, caso, por exemplo, ele não compareça a uma audiência. Certo? Bom, feita a citação, é marcada a audiência de instrução e julgamento. Aqui está, audiência de instrução e julgamento. Isso aqui é o artigo 79. Venham comigo para o 79 e vocês vão encontrar exatamente este caso. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, deixando bem claro, lembrando a vocês, a audiência de instrução é a audiência de colheita de provas e julgamento é o momento de decidir o conflito,
Se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e oferecimento de proposta pelo MP, proceder-se-á nos termos do artigo 72, 73, 74 e 75 dessa lei. Amigos, existem duas interpretações para esse dispositivo. Tem quem diga que nada impede que, mesmo tendo sido feitas as propostas na fase preliminar, que se possa fazer novamente, até porque o objetivo é evitar o conflito. Outros entendimentos no sentido de que só é possível tentar essa composição se não houver tido a possibilidade nas outras audiências, nas audiências preliminares. Certo? Artigo 80. Nenhum ato será adiado, determinando o juiz quando imprescindível, olhem aqui, a condução coercitiva de quem deva comparecer. Vocês sabem o que é condução coercitiva? É não adiantar se esconder debaixo da cama. O juiz manda as autoridades até o local em que o indivíduo se encontra e o trazem coercitivamente. Manda uso da força policial para acompanhar aquela audiência. Se tu não obedece, tu está sujeito ao pagamento de uma multa, está sujeito a responder por crime de desobediência e ainda ter que pagar as custas do oficial de justiça. Então pensem muito bem antes de não atender a uma requisição dessas, certo? E o artigo 81, ele vai dar para nós a sequência desta audiência. O artigo 81, ele resume a sentença. Eu não vou botar ele aqui porque eu vou botar a sequência aqui no quadro. Então vocês, por gentileza, acompanhem no material de vocês, enquanto eu aqui vou organizando no quadro, certo? Vamos botando aqui, meus amigos, em azul. Audiência de instrução e julgamento. 1. Primeiro ato. Resposta à acusação. Primeiro ato, resposta à acusação. O que é a resposta à acusação, amigos? Vocês lembram que o Ministério Público ofereceu denúncia oral. Vocês lembram que o ofendido ofereceu queixa oral. Pela ampla defesa e pelo contraditório, o réu precisa se defender. E a primeira defesa é essa defesa técnica aqui, feita pelo seu advogado. É a resposta à acusação. Essa resposta à acusação, amigos, ela é oral. O defensor vai defender oralmente o seu cliente, o seu réu. Como é que eu sei que ela é oral? Porque quando nós pegamos o artigo 81, vocês vão ver uma coisa interessante nele. Opa. Vocês vão ver uma coisa interessante nele, pessoal, que é o seguinte, olhem só. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor. Olha só, aqui está o segredo. Será dada a palavra. Isso é oral.
a palavra ao defensor para responder à acusação. Então, tudo aquilo que o Ministério Público acusou o réu, ou que o ofendido acusou o réu, querelante acusou o querelado, vai ser rebatido pelo defensor. O defensor vai então se manifestar. Vai dizer, não, meu cliente não tem nada a ver com isso. Ele não estava de forma nenhuma praticando vias de fato. E forma alguma ele caluniou, ele injuriou. Ele não tinha esse ânimos da prática desse ato. Então tá aqui, certo? Aí vem a grande questão. Essa resposta à acusação, ela é dirigida a alguém. Essa resposta à acusação, ela é dirigida ao juiz. A denúncia e a queixa são para o juiz. A resposta à acusação é para o juiz também. Afinal de contas, o juiz, nesse momento, ele precisa decidir. Esse é o momento do juiz fazer a sua decisão. Então ele vai ter que decidir. Mas ele vai decidir o quê? A denúncia foi oferecida. A queixa foi oferecida. Mas ela foi recebida pelo juiz? Ela foi recebida pelo juiz? Não. E é exatamente pegando todo esse material, a denúncia do Ministério Público e a resposta à acusação, que o juiz vai decidir se recebe a denúncia ou queixa ou se rejeita a denúncia ou queixa. Se o juiz se convencer da denúncia, ele vai receber a denúncia ou queixa. Se o juiz se convencer daquilo que o advogado, na resposta à acusação, falou, ele vai rejeitar a denúncia ou queixa. Se rejeitar, meus amigos, a gente tem o fim do procedimento. O que é rejeitar? É dizer não procede. Não procede o que o Ministério Público alega. Não procede o que o ofendido, o queixoso, alega. Estou encerrando, botando fim, rejeitando. Mas será que o Ministério Público vai ficar satisfeito com isso? Eu ficaria muito bravo, porque eu entendo que é uma injustiça. Eu entendo que o juiz deveria receber a denúncia e ele rejeitou. Cabe recurso da decisão do juiz que rejeita a denúncia ou a queixa? Cabe, meus amigos. O recurso cabível é o recurso de apelação. Os senhores lembram que tem uma outra situação que cabe apelação também? É quando o juiz homologa a composição dos danos civis? Não. Quando o juiz homologa a composição dos danos civis, essa decisão é irrecorrível. Mas será cabível a apelação quando o juiz homologar a chamada transação penal? Então nós já temos aqui, meus caros, duas situações.
duas situações de que é cabível a apelação: na homologação da transação penal e na rejeição da denúncia ou da queixa. Aqui está. O fato é que, se rejeitar, acabou o procedimento. A gente precisa então agora, para que o procedimento prossiga, que o procedimento continue, é preciso o quê, meus amigos? O recebimento da denúncia ou queixa. Vamos botar ele para cá, para usar um espaço melhor. Recebimento da denúncia ou queixa. Bom, com o recebimento da denúncia ou queixa, nós vamos então seguir com as etapas da audiência de instrução e julgamento. Eu vou inclusive colocar aqui como sendo letra A: oitiva da vítima. Oitiva da vítima. A vítima vai ser ouvida. Ela vai dar a sua versão sobre o fato. Vai dizer, na verdade, ao modo dela, o que aconteceu. Vão ser feitas perguntas para ela. Ela precisa estar na audiência? Precisa. Se não estiver, pode ser conduzida coercitivamente. Então, ouve-se a vítima. Depois, amigos, nós vamos ter aqui a inquirição das testemunhas. Claro, vai ser inquirição das testemunhas quando houver testemunhas. Nem sempre as testemunhas existirão. Em alguns casos elas não existem. Mas se existirem testemunhas, é elas que serão ouvidas agora. Quantas testemunhas? Que ordem é essa? Primeiro, fala as testemunhas de acusação. Aquelas testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público ou pelo ofendido nos crimes de ação penal privada. Depois vão ser ouvidas as testemunhas de defesa. Meus amigos, essa ordem é primordial. Em nome da ampla defesa, primeiro se ouve as testemunhas de acusação. Segundo, se ouve as testemunhas de defesa. Agora, existem exceções? Existem exceções. A primeira exceção é quando as testemunhas assim convencionarem. É quando as testemunhas assim convencionarem, entenderem que vai ser melhor para o processo a inversão dessa ordem. Segunda exceção, quando uma testemunha estiver acometida de grave enfermidade e que não se possa esperar ouvir todas de acusação para só depois ouvir aquela testemunha de defesa. Então, ela, na verdade, é uma prova antecipada, por necessidade, porque pode perecer a prova, a testemunha vira óbito. E a terceira é quando uma testemunha for ouvida pela chamada carta precatória, ou seja, ela está em outra comarca. Então, até essa carta voltar, não tem sentido, não tem razoabilidade ficar esperando essa carta voltar para que o julgamento tenha prosseguimento. Então, essas são as exceções à ordem.
Primeiro acusação, depois defesa. Primeira exceção, as partes convencionarem, o juiz aceitar. Segundo, testemunha cometida de grave enfermidade. Terceiro, testemunha ser ouvida por carta precatória. Pessoal, essas testemunhas aqui, elas são compromissadas. O que quer dizer compromissadas? Quer dizer, meus amigos, que elas prestam compromisso, prometem dizer a verdade. Se elas não disserem a verdade, elas responderão por crime de falso testemunho. Então, cuidado em relação a isso também. Outro detalhe importante que eu não falei para vocês, mas é importante. Amigos, aqui ó, do oferecimento da denúncia até a audiência de instrução e julgamento, tem que se passar no máximo 30 dias. É um prazo impróprio, não vai ensejar nulidade se ele não for obedecido. Mas é um prazo estabelecido, então ele tem que ser respeitado. Certo? Professor, quantas testemunhas é possível ouvir no GCRIM? Eu vou botar aqui, ó, 5, 3, 5, 3. 5, quando forem crimes de menor potencial ofensivo. Crimes MPO. Aqui está. Crimes MPO. Crimes de menor potencial ofensivo. E 3, quando se tratar de julgamento de contravenção. Aqui é a mesma coisa. Crimes. 3. Contravenção. Certo? Foram ouvidas as testemunhas, mas aí tem um detalhe agora. Está faltando alguém. Está faltando alguém. Quem é que está faltando que a gente não tem aqui ainda? Claro, né, meus amigos? O interrogatório. Ah, professor, o interrogatório do acusado? Óbvio, meus amigos. Óbvio, interrogatório é somente do acusado. Não existe interrogatório de vítima. Não existe interrogatório de testemunha. Não existe interrogatório de perito. Interrogatório é sempre do réu, do acusado. E aqui é importante que a gente lembre uma coisa importante. O acusado, ele nem sempre vai ser ouvido. Se o réu responde em liberdade, ele só comparece à audiência se ele quiser. Logo, se ele não comparecer, não vai ter interrogatório. Se por algum motivo estivermos falando de um réu preso, aí sim, meus amigos, aí nós vamos ter o interrogatório. Mas será que o réu é obrigado a responder às perguntas que lhe são feitas? As perguntas de mérito? A resposta é negativa. Em nome do brocardo nemo tenetur sede tegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então o réu tem direito ao silêncio. O ato do interrogatório ele é feito, mas o réu não é obrigado a responder.
ele pode ficar calado. Certo? Importante em relação a isso. Ele vai sempre responder: me reserva o direito de ficar em silêncio. Me reserva o direito de ficar calado. Tá? Isso é característica do interrogatório. É direito do réu ter um advogado no momento do interrogatório. Ele tem que ter um advogado junto com ele. Isso é importante. É direito do advogado fazer perguntas ao réu que entender pertinentes e relevantes. Assim como é direito do juiz indeferir as perguntas que entender impertinentes e irrelevantes. É direito do réu ter uma entrevista reservada com seu advogado momentos antes da audiência. Mas o interrogatório não deixa de ser um meio de prova. Depois do interrogatório, chega o momento das partes se degladiarem. É o momento dos debates orais. Debates orais, amigos, é aquilo que nós chamamos de alegações finais. Isso são debates orais. Alegações finais. É o último momento que as partes possuem para convencer o juiz. O MP querendo convencer que o réu é culpado e merece a condenação. A defesa querendo convencer o magistrado de que é improcedente e não merece a condenação. Certo? Bom, o fato é que primeiro fala MP, depois fala a defesa. Prazo para cada um falar: 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. "20 minutos prorrogáveis por mais 10. Aqui está. Certo? E aí sim, vencido esse momento todo de instrução, isso tudo que nós estamos vendo aqui é instrução. Isso tudo aqui é instrução. Agora nós temos a figura do julgamento. É o momento que o juiz vai decidir. Que no artigo 81 vem com a palavra sentença. Vem com a palavra sentença. Olhem o 81, vê se não está tudo aqui como eu botei no quadro. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Está aqui. Certo? Bom, meus amigos, ele ainda termina dizendo: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Tudo que tiver que produzir, alegar, provar, juntar, é nessa audiência aqui, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. O parágrafo 2º, ele é muito fácil, né? De todo ocorrido na audiência, será lavrado o termo assinado pelo juiz e pelas partes,
contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Ainda dentro da fase processual, a gente tem que falar agora sobre esse menino aqui, ou sobre essa menina aqui. De quem que nós estamos falando? Da sentença. Porque a sentença vai puxar para nós agora um link muito importante. A sentença vai nos puxar um link importantíssimo, senhores. E é exatamente por isso que eu vou pôr ela aqui para cima, ó. Sentença. E nós temos que falar sobre ela. Porém, não é o momento. Agora, meus amigos, é o momento do cafezinho. É o momento da gente dar uma relaxada, uma esparecida. Daqui a uns minutinhos tu já clica no próximo bloco e nós já vamos seguir aqui, né, nessa nossa parte final dos juizados especiais criminais. Até mais, aguardo vocês. Valeu!